Foi, galera. Bom, primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite. O último banco do bar, já tô curioso para saber qual é esse nome, de onde que veio esse nome. Vocês chegaram atrasados, não fizeram reserva, o que aconteceu? E, bom, gente, para quem não conhece vocês ainda, queria ouvir um pouco da história da banda, como é que vocês começaram, como é que tudo rolou. Cara, acusaram Caio da banda aí, né? Então. A banda ela começou como um duo, né? Aham. Era o Sam, começou lá em 2018, no começo de 2018. E a gente começou fazendo voz e violão e fazia muito em bar, né? Tipo, a gente, sempre que a gente ia se encontrava em bar. Aí, pô, vamos decidir o nome pra banda. E, tipo, qual é o último banco do bar? Só espontâneo, assim, né? Aí eu falei, eu falei, pô, é isso mesmo, acho que esse é o nome, tá ligado? Falou meio que brincando, né? Esse banco do bar. Eu falei, pô, legal. Aí a gente foi fazendo shows e vendo necessidade de aumentar essa família, né? Tipo, Aham. precisando de um artista. Aí na sequência entrou a Andrea, Zican e agora Gutinho. E agora tá essa formação aqui que você tá vendo. Bom, agora virou uma família. E, bom, a música que estão lançando agora é Bombom de Chocolate, né? Dia 4 agora, né? Que lança. E ela traz uma leveza nostálgica, né? Remete aquele amor que mal começa e já fica na memória, né? Às vezes dá certo, às vezes que a gente tem uma legião de coitados aí. E que eu ia falar, como é que surgiu a ideia, gente, de transformar esse, tipo, um momento meio tímido, né, que a gente tem e quase silencioso, uma poesia sonora? Cara, a ideia era fazer uma música doce, né, no violão. Tava Uhum. numa vibe assim, feliz, assim, aquele feliz triste. Fala de alguma coisa legal, doce, de amor, aquela coisa que não é correspondida. E a gente não tem coragem de falar também no cara a cara. E saiu essa música, cara, bem bobinha, assim. A começo, né, tipo, eu não falo, não, essa música não, a banda não é legal. A galera, não, mas é legal colocar essa música diferentinha no álbum. E Fofinha, a gente, né? É, fofinha. Fofinha. Sempre acontece com Aí o acontece, né? A galera abraçou, é isso mesmo e tá aí. Tá no Ou, se- som. ou seja, foi graças a você que a ideia ficou, no caso. Então. E foi baseada, pô, pior pergunta, foi baseada em experiência real sua, amigos? Não precisa entregar nomes, não. É sempre esse lugar, né? A gente nunca sabe, tipo, diretamente de onde vem, mas alguém passou isso pra gente, de alguma forma. Quando Sim. tem esse lance de compor, eu sempre capito, às vezes numa conversa, e isso é imperceptível na hora, né? Mas na hora de se Uhum. expressar, você tem um conhecimento sobre aquele assunto, aquela situação, aquele sentimento. Então, tipo assim, algum amigo meu no momento tava vivendo isso aí, me passou isso e eu consegui me expressar dessa forma. Quem nunca se apaixonou no ônibus, né? Verdade. É. Tem a ver com isso. Você tá sentado, entra aquela pessoa E ela e, passar, mudar de é, novo. e isso que você falou é que é meio que osmose, né? As ideias vêm assim, né? Mas toda a música de vocês, ela tem meio que uma receita de bolo de como ela nasce ou não? É cada uma ocasião que você acaba chegando na música? Cada uma ocasião, né? Tava falando sobre isso agora há pouco, né? Uma diferente da outra. Uma diferente da outra, cara. Dá uma tempo história. Eu sinto que a gente conta várias histórias e a Aham. partir de várias observações. A observação de olhar e ver a situação acontecendo, de estar na situação e acontecer, de ouvir alguém contando que passou por uma situação. Então, eu acho que são grandes histórias que a gente vai contando e vai surgindo assim, essa por osmose na cabeça do Sim. Bruno. Legal. Ou seja, tomem cuidado, porque de repente uma situação sua pode acabar virando uma música, então. Exatamente. É. O famoso Renato Russo. Pô, boa que vocês têm músicas dedicadas, as pessoas vão por causa disso. E a nova faixa de vocês, ela tem todo esse charme, né, que você escreveu, o saxofone que tá no arranjo também. Como foi o processo de construção musical da canção e como vocês chegaram à decisão de incluir o solo, no caso? Cara, o sax aí foi ideia do. Não, o sax menino não é Sam. do Sam, não.
Esse solo aí eu compus na guitarra, né? Quando a gente estava em processo de composição da música, do esqueleto dela e tudo ali, eu compus esse solo na guitarra. Só que aí a gente pensou que ia ficar legal no sax, né? Uma coisa diferente assim, uma coisa meio oitentista. Ficou né? mais legal do que na guitarra. Ficou mais legal do que na guitarra. Daí eu queria estar, né? Aí roubamos o som do Sam. Ó, mas a gente, Eu emprestei, pô, da a sorte. gente tá vendo aí, se rolar um bom engajamento aí nessa conversa da Bombom de Chocolate, a gente promete lançar a versão com solo de guitarra do Sam. Oxe, assim? A gente não sabia. Pô, é legal que Mas- você vai ouvir as duas, né? Pra poder ver, pra conhecer. Mas você vai na sua preferência. Qual solo você prefere, tá ali? E, pô, vocês comentaram no release da divulgação, né? Que a inspiração veio de uma cena cotidiana, né? Como a gente tá falando, né? Cara, de que forma esse olhar atento ao dia a dia se tornou uma parte da identidade de vocês na hora de compor? Qualquer coisa pode trazer uma nova música. Cara, a gente acha que o sentimento tem que ser real, tem que ser Uhum. vivido e tem que, tipo assim, minimamente. A gente se coloca em situações, né, pra se expressar. Pô, como é que eu me expressaria, como é que eu vou falar sobre esse assunto se eu não passei por isso? Então você tem que ser real, você começa a se colocar na situação, perceber, tentar ter o máximo de tato para aquilo, para que você consiga transparecer esse sentimento. Então, toda vez que eu tento compor alguma música, alguma coisa nova, tento levar um sentimento, eu tento o máximo possível me afundar naquilo, sabe? Tipo, me colocar mesmo naquele lugar e falar qual sentimento eu teria se fosse eu nessa situação. Então, é dessa forma que eu me expresso bastante, assim. E a Bombom de Chocolate, ela foi isso, né? A situação, ela veio, foi dada a mim de alguma forma, e eu me coloquei nesse lugar. Eu falei, mano, se não me notar, eu sou uma pessoa que eu sou totalmente tímido. Se não me notar, eu não vou falar. E não vai me notar de novo. Eu vou tentar, quem sabe? Sim. Então, é esse lugar da música. E você absorve bastante coisa da semana toda, né? Você conversa com bastante pessoas, né? É muito da troca, cara. É muito da troca, é muito real. É muito, tipo... É isso, sabe? Isso que você tá ouvindo é real. As pessoas tendem a se identificar com o som, né? Tipo, Isso acontece com muitas músicas do banco. né? A gente conversa muito todos os dias, temos muitos amigos que trocam com a gente, trazem situações do cotidiano, trazem dores de amor, trazem um monte de coisa assim. A gente está sempre em contato com essa galera, como se a gente realmente fosse aquele último banco no bar, onde a pessoa fica conversando com o garçom, falando sobre a vida. Aí vira música, né? Todo mundo acaba virando uma música nossa. E também são aqueles que ficam até o bar fechar. Né? Exatamente. Isso eu. Realmente ele é o último banco do E, gente, vocês estão desde 2018, né, com a banda. E até então vocês têm marcado, né, a trajetória com composição autoral, né? Vocês encontram muito rock alternativo como música brasileira. Bem eclético. Cara, como é que vocês enxergam a evolução que vocês tiveram de lá pra cá? O que vocês acham que mais mudou na banda até agora? Eu acho que a gente encontrou o som que a gente queria fazer. No início da banda, né, a gente saiu de violão e voz, foi entrando outros instrumentos, e aí a gente também foi se encontrando tanto quanto músico, né? Todos nós já tocamos e trabalhamos com música de alguma forma, mas aí a gente se entendeu como tá, isso aqui é o nosso trabalho e esse aqui é o nosso trabalho dentro do banco. Então a gente foi ajustando, né? Eu digo que a gente levou um tempinho assim lapidando para chegar onde a gente chegou, para a gente quanto músico, quanto no pessoal crescesse individualmente e no coletivo. A gente passou por uma intensificada, né, na pandemia. Então a pandemia foi o vai ou racha. A gente tipo tava bem nesse início, o Gutinho nem tava nessa formação ainda, foi justamente onde a gente foi entendendo para onde ia. Uhum. E aí a gente sentiu agora, né, com esse lançamento e com os outros que vão vir, que a gente chegou no lugar, finalmente, chegamos aqui. É isso aqui. Evoluímos até aqui e olhando para trás, a gente sabia que era esse lugar que queríamos chegar, sabe? Era mais de ajuste, entendendo, a gente também foi ficando mais próximo, porque eu conheci o Guto há muitos anos, de outros lugares, mas, no geral, a gente não se conhecia, assim. O
Bruno conhecia o Sam, a gente foi se conhecendo. Eu conheço